Eu quero usar esse meu espaço aqui na imersão para chamar você para esse ano 2026 andar mais perto do Senhor. Será que você me entende que é mais perto de Deus? Porque alguns teólogos vão se levantar e falar: não tem como estar mais perto de Deus, o Espírito Santo habita em você. Tá bom, vou ficar discutindo teologia. Eu sei que não tem como você estar mais perto de Deus do que você está hoje, mas tem como você andar nas pegadas de Jesus, tem como você amar mais a presença de Jesus, tem como você amar mais as reuniões da igreja, tem como você amar mais a palavra e a revelação, e isso é estar perto de Deus. Isso é estar perto de Deus. Então é nesse sentido, no verso 5 de João capítulo 15, Jesus diz: eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse, vamos falar todo mundo junto? Esse, mas igual vencedor agora, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Nós vamos frutificar esse ano? Vamos ou não? Vamos dar muitos frutos? Vamos batizar mais pessoas? Vamos ter mais líderes? Amém. Nós vamos dar muitos frutos, mas nós vamos dar muitos frutos porque nós vamos permanecer no Senhor. Permanecer no Senhor. Então, nós temos uma promessa: 2026, o ano da multiplicação. Pode ter certeza, vai haver, como nós temos profetizado, multiplicação de pães e peixes, no sentido de recursos e vidas, filhos espirituais. Vai ter multiplicação dos frutos, vai ter multiplicação de conquistas, vai ter multiplicação de influência, vai ter multiplicação de relevância, porque Deus vai te levantar. Deus vai levantar você e vai te dar mais do que você já tem hoje. Isso é um acréscimo, uma multiplicação. Todavia, conforme, eu já estou aqui falando nessa introdução, você já tem ouvido, a maior multiplicação que nós precisamos experimentar é a multiplicação da revelação do Senhor, da sabedoria do Senhor, do amor ao Senhor. Isso vem primeiro. Deixe que as outras coisas, os outros frutos venham depois, como um resultado, como nós lemos aqui em João 15. Então nós temos uma promessa, mas essa promessa não vai acontecer no automático. Eu estou na videira, a videira tem uma proclamação de que é o ano da multiplicação, logo as coisas vão multiplicar na minha vida. É verdade, você pode se apropriar disso como uma palavra de fé, mas não é automático. Não é só porque, não é por osmose, só porque você está perto. Não. Existe uma atitude, como o pastor Rafael acabou de ministrar. Existe uma atitude no coração daqueles que recebem. Então existe um posicionamento espiritual. E agora eu quero falar, eu acredito talvez até com uma, não combinei, mas com uma continuidade da pregação que acabamos de ouvir aqui, sobre atitudes que Deus abençoa. Quantos ouviram essa mensagem? Quais são as atitudes então? Atitude positiva, atitude de fé, atitude de humildade, ou seja, reconhecer que é o Senhor quem faz. Nesta atitude, ou melhor, estas atitudes, ela nos fala de um posicionamento. Eu quero falar sobre mais um aspecto. Esse posicionamento nosso precisa ser um posicionamento de permanecer no Senhor. Eu quero usar o salmo, um dos salmos mais inspiradíssimos. Será que eu posso dizer isso? Pastor, todos os salmos na Bíblia é inspirado por Deus, por isso que está na Bíblia, é verdade. Mas tem salmos que parece que salta mais ao coração. Você não é assim? Salmo que parece que você lê e fala, uau, e você faz dele sua oração. Eu oro nas manhãs, a maioria dos dias eu oro um verso, um salmo, eu oro, faço também um momento de adoração assim a Deus. Mas o Salmo 84, o Senhor tem falado comigo nesses últimos dias. É sobre o Salmo 84 que eu vou pregar para você. Eu vou usar como eu disse, esse lindo salmo, porque o salmista aqui, ele revela 3 estilos de vida, ou 3 tipos de mentalidade, representado por 3 símbolos. Um dia eu aprendi com o pastor Luiz o seguinte: se a Bíblia usar um símbolo, e você quiser saber o que Deus fala no símbolo, estude o símbolo. Isso é assim no Novo Testamento, as parábolas de Jesus, por exemplo. E é muito mais no Velho Testamento, tem muito mais metáforas, muito mais símbolos. Então, quando você vê um símbolo na Bíblia,
Então, o homem abençoado é como uma árvore plantada junto à corrente das águas. É óbvio que é um símbolo, você não é uma árvore, mas o que é uma árvore plantada junto ao rio? Então, estude sobre o que uma árvore plantada junto ao rio faz, o que ela recebe, o que ela tem, o que acontece com ela, e você sabe o que Deus quer falar a respeito de você. Quando estão me entendendo, diga amém. Salmos 84, verso 1: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. E eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Hoje eu quero falar sobre 3 tipos de mentalidade, 3 figuras: pardal, andorinha e aquele que encontra os altares do Senhor. Porque aqui nós vemos 3 coisas que podem ser, como eu disse, são símbolos, mas podem ser vistas nas nossas vidas. E o ano da multiplicação vai depender que tipo de vida nós vamos escolher viver, que tipo de mentalidade nós vamos ter, que tipo de posicionamento nós vamos ter. Nesses 3 estilos de vida, eu quero falar do primeiro. Começar pelo primeiro, o estilo de vida do pardal. O pardal encontrou casa, o salmista disse. Agora, o que é o pardal? Então, quer saber sobre o símbolo? Então vamos estudar o símbolo. O pardal é um dos pássaros mais comuns que existe na face da terra. O pardal é o tipo do passarinho que você encontra nos 4 cantos. Sabia que ele está presente em todos os continentes, em qualquer lugar. É muito comum na cidade, mas também eles podem viver nos campos. Você vê ele nos fios, nas cidades, em cima do telhado. Você vê pardal em todo lugar. Mas o que o pardal representa? O pardal, ele representa um estilo de vida acomodado, acomodação. O problema é que o pardal, ele é um pássaro, pequeno, um pássaro comum, ou seja, ele é simples. Mas o problema não é ser simples, o problema não é ser pequeno, o problema é você chegar diante de Deus pequeno e se acomodar com a sua pequenez quando Deus quer te dar grandeza. O problema é você chegar comum diante de Deus e Deus quer levantar você como alguém com grande relevância. Então o estilo de vida do pardal é aquele que ele só não chegou pequeno, ele permanece pequeno. Ele não recebe a grandeza que vem do Senhor, ele não recebe tudo aquilo que Deus quer fazer. Então tem multiplicação para você. Está tão bom aqui, porque esse é o pardal. O pardal é um dos pássaros mais adaptáveis que existe. Já conheceu pessoas que se adaptam rapidamente com coisa boa e com coisa ruim? Está ruim na vida dele, mas acostumei, já acostumou. Às vezes tem coisas, tem áreas da sua vida que estão ruins, precisam avançar, precisam melhorar. Como é que vai melhorar? Se você olhar para ele e falar: não aceito isso aqui. Então você pode passar, por exemplo, por dias de escassez? Pode ou não? Mas você pode se acomodar com a escassez. Tem muita gente que vive na miséria porque eles se acostumaram com a miséria. Ah não, pastor, tem gente que vive na miséria, mas é porque não tem ninguém para ajudar eles. Não, essa mentalidade vitimista não é da Bíblia. A mentalidade é uma atitude. Então é assim: eu vim de uma miséria, a minha família veio de uma miséria, pode ser que os meus avós, os meus pais vieram da miséria, e eu cheguei diante de Deus na miséria, mas eu não vou continuar assim. Não vou continuar assim. Então o pardal é aquele que se acomoda. Se eu for usar aqui se eu for escolher uma palavra para designar o pardal, essa palavra seria o diminutivo, porque tudo no pardal é inho, tudo no pardal é pequenininho, tudo no pardal é inho, ou seja, são pessoas, repito, não é um problema chegar pequeno, mas são pessoas que se acostumaram em ser pequenos, estão acomodados com ser pequenos e vão ser pequenos, serão pequenos a vida inteira.
Então multiplicação não combina. Não combina, multiplicação não combina com o estilo de vida de quem é só uma casinha, um carrinho, um salarinho, um inha, só coisas pequenas. Deus não fala no diminutivo, viu? Fala para o seu irmão, fala, Deus não fala no diminutivo. Deus não fala no diminutivo. Um dia, eu não era pastor ainda, mas eu peguei isso para mim, falei, eu vou ser pastor e nunca vou fazer isso. Um dia, o pastor Luiz o contou, né, que ele foi convidado para dar uma palavra, não lembro o aniversário, o que era, uma empresa, não lembro qual era o contexto, só que era pouco tempo. Quantas vezes eu já não preguei? Velórios, aniversários, empresas, e às vezes, olha, o seu tempo é de 5 minutos, o seu tempo é 10 minutos, e aí, o pastor contou, eu ouvi isso lá, eu era novo convertido, o pastor foi convidado, e aí falou, olha, o pastor Luiz está aqui, ele vai dar uma palavrinha para nós. Aí ele subiu e falou, eu vou dar uma palavra curta, mas não uma palavrinha. Deus tem uma palavra para o seu coração. Eu nunca preguei uma palavrinha. Deus não chamou você para dar uma palavrinha. Pode ser que o seu tempo seja curto, mas dê uma palavra cheia de unção. Vocês estão me entendendo? Aí as coisas de Deus não são inhas. Vou te abençoar com uma casinha, filho. Você viu? Não tem essa promessa na Bíblia. As promessas de Deus é sempre abundante, é sempre grande. E aí Deus coloca em nós a grandeza. Irmãos, Deus colocou a grandeza no meu coração. Mas eu, em mim mesmo, sou pequeno. Mas Deus colocou grandeza no meu coração. Eu louvo a Deus por ter nascido na videira em Goiânia. Sabia disso? Porque foi lá que eu me converti, lá que eu nasci. Então, os primeiros cultos que eu fui na minha vida foram cultos com 3.000 pessoas. Os primeiros cultos que eu fui tinha 3, 4 mil pessoas. Eu sei, depois, obviamente, com o passar dos dias, eu sei que Deus estava forjando algo em mim, estava plantando uma grandeza em mim. E aí eu fui enviado. Quando eu fui enviado, nós ouvimos aqui ontem, né? Fomos enviados juntos, eu e o pastor Rafael, dia 8 de dezembro de 2013. Eu não vim em primeiro lugar para Caxias do Sul, mas eu vim para o Rio Grande do Sul. Eu pastoreei por 4 anos em Novo Hamburgo. E quando eu fui para Novo Hamburgo, eu deixei uma rede de jovens em Goiânia. Eu era um dos pastores, muitos pastores da cidade de Goiânia, mas a minha rede tinha 600 irmãos, 61 células. Em dezembro de 2013, eu assumi uma célula com 7 irmãos. Foi o início da igreja. Mas, lembra da ilustração que o pastor contou? Se eu chego e falar, e agora? Só esse tantinho de gente, deixei lá, por que eu vim para cá? Então, quando eu cheguei, falei, hoje é pequeno, mas vai ser grande. Hoje é uma célula, mas essa célula vai multiplicar, e nós teremos várias células, dezenas de células, centenas de células. Por quê? Porque há uma grandeza. Não vamos se acomodar com aquilo que é pequeno. Contentamento é uma coisa. O Senhor, né, fala para nós aprendermos a viver contente. Então significa o seguinte: hoje é só isso. Eu vou ficar triste, só vou ficar feliz o dia que for mais. Não. Viva com contentamento, independente da circunstância. Mas isso não significa acomodação. Você pode ser contente com o salário que você tem. Você deve ser contente. Mas você pode chegar diante de Deus e falar, Senhor, eu quero mais. Eu louvo a Deus, porque hoje eu ganho 2 salários mínimos. Obrigado, Senhor, eu abençoo essa empresa. Mas eu quero dizer para o Senhor, eu não quero continuar ganhando 2 salários mínimos. Eu quero ver a multiplicação na minha renda. Quantos estão me entendendo? Isso é alguém que tem contentamento, mas não tem acomodação. Mas o estilo de vida do pardal é um estilo de vida de acomodação. Nós servimos um Deus abundante. Deus não chamou você para viver no diminutivo. Então, no ano da multiplicação, nós vamos eliminar o diminutivo do nosso vocabulário. Quantos podem dizer amém? Olha para o seu irmão, fala, você vai eliminar o diminutivo do seu vocabulário. Você não vai pedir para Deus um inho e uma inha. Você quer pedir uma casa e fala, Senhor, me dá uma casa, né? Mas, Senhor, me dá uma casinha. Dá uma casa. Como é que você quer? Porque a palavra de Deus nos leva à multiplicação, nos leva a sonhar grande. Sabe qual que é a palavra profética de Isaías capítulo 54? Diz assim:
alarga o espaço da tua tenda, estenda-se o toldo da tua habitação, e não o impeças, alonga as tuas cordas, firme bem as tuas estacas, porque transbordarás para a direita e para a esquerda. Alarga a tua tenda, alarga o teu espaço, firma bem as tuas estacas, você vai transbordar. Transbordar. Isso é multiplicação. Isso é multiplicação. Precisamos nos apegar à palavra de Deus. Deus vai alargar sua visão nessa imersão. Deus vai alargar a sua visão nesse ano para que você receba o muito mais de Deus. Quando o ano da multiplicação, Deus está falando para nós: alarga a sua visão. Alarga a sua visão. Às vezes você entrou como um líder esse ano e louva a Deus, né, por essa unção, por essa posição que você assumiu. Mas daqui a pouco vai começar algo no seu coração que não existia, talvez no ano passado, e vai começar a entrar agora. Qual que é? Parece que está dando um desejo de ser um discipulador, não pela posição, não pelo título, mas quando vier esse anseio, você vai estar reconhecendo que quanto mais você cresce, mais você vai servir. Quer ser grande? Sirva. Então, não é normal, não estou dizendo que todos os membros da igreja têm o desejo no coração de ser discipulador. Pode perceber, não é assim. Às vezes você mesmo não era assim, mas aí você se tornou um líder, e agora parece que do nada está vindo um desejo no seu coração de ser um discipulador. Alarga a tua tenda. O Senhor está falando: alarga a tua visão, porque você vai transbordar para a direita, vai transbordar para a esquerda. Pessoas que talvez nem da liderança eram, se tornarão líderes daqui a uns dias. Você que é líder, você se tornará um discipulador. Muitos irmãos que hoje são discipuladores, escreve o que estou dizendo. Daqui a uns dias nós estaremos aqui ordenando ao ministério, porque serão pastores entre nós. Nós teremos dezenas de pastores em Caxias do Sul. Nós vamos levar e enviar pastores para cidades do Rio Grande do Sul. Quem serão? São vocês. São vocês que hoje estão liderando, estão discipulando. Um dia eu estava sentado aí, eu fui um líder de célula. Quantas vezes pastores pregavam e profetizavam: ó, Deus está liberando aqui irmãos que unção para irmãos que vão ser pastores, e você vai ser enviado. Eu estava lá no conforto da minha cidade, da minha família. Às vezes nem liderava, eu ainda estava liderando, ou já era um líder. As coisas aconteceram, e as multiplicações vieram, mas em nenhum momento eu segurei a tenda. Em todo momento eu falei: Senhor, o que o Senhor quer fazer comigo? Eu vou estender a minha habitação, eu vou estender a minha tenda. E a minha tenda foi sendo alargada, foi sendo alargada, foi sendo alargada, e o Senhor me levou para outros lugares. O Senhor me fez crescer. Vai ser assim com você, vai ser assim com você. Zacarias capítulo 4 verso 10 nos recomenda a não desprezarmos os humildes começos. Então, não é para você, como eu disse, eu repito, né? Não é para você desprezar a sua pequenez. Não. O que seria a pequenez hoje? Puxa, pastor, né, você está falando de crescer, de ser discipulador, de ser um pastor, né, de multiplicar. Mas eu comecei a liderar agora, minha célula só tem 5 pessoas. A gente faz a reunião da célula ali, só tem 8 pessoas. Parece que eu não vejo. Parece que eu não vejo. Será que vai ter uma multidão? Tem gente que profetiza na minha vida: você vai ser um pai de multidões. Aí eu reúno a minha célula, só tem lá 7 irmãos, e nem parece que eles estão muito afim de estar ali. A recomendação da palavra é: não despreza os humildes começos. Ou seja, o seu ministério passa por esse começo. Vou falar para você um dia algo, falar o que Deus falou comigo. Alguns já ouviram esse testemunho. Mas eu era um líder de célula, e eu já sabia que eu seria um pastor. Eu recebi o meu chamado, eu sabia que eu seria pastor. Só que como muitos irmãos às vezes têm uma visão ainda meio romântica. Imagina, né, você pastoreando, pregando para um monte de gente, influenciando, sendo um missionário, indo para nações. E aí, em um determinado momento, eu estava orando pela minha célula. Eu era um líder e um anfitrião. Eu era anfitrião, recebia a célula na minha casa, eu era um jovem, solteiro.
E um dia orando antes da reunião da minha célula começar, eu orava, preparar o ambiente, colocava as cadeiras em círculo, colocava um som, ajoelhava: Senhor, que a tua presença enche esse lugar. Eu falava: Senhor, o Senhor me chamou para ser pastor, olha, a célula está pequena, podia trazer mais pessoas. O Senhor falou comigo, falou: o seu ministério passa por essa célula. Assim como Davi, que pastoreou as ovelhas do seu pai, depois Deus chegou e falou para ele: você vai pastorear sobre todo Israel. Seja fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, diz a parábola. O Senhor vai te colocar sobre o muito, mas começa pequeno, não despreze o pequeno. Os irmãos estão me entendendo o que é o tipo de vida do pardal? Ele é pequeno e se acomoda com a pequenez. Mas você está pequeno, não tem problema. Não tem problema começar pequeno. Pelo contrário, é normal que comece pequeno. Mas chega para Deus e fala: eu vou ser grande. O Senhor vai me levantar. As coisas vão acontecer. Eu vou multiplicar. Quantos dizem amém? Esse é o primeiro símbolo, é o primeiro tipo de mentalidade, o primeiro estilo de vida. Mas o segundo, ele fala que o pardal encontrou casa, e o que mais? E a andorinha, um ninho para si. A andorinha é muito diferente do pardal, porque o pardal, né, ele é um pássaro ali também pequeno, só que ele é um pássaro muito adaptável, que chega no lugar e fica. A andorinha também é um pássaro pequeno, mas é um pássaro migratório. Ao contrário do pardal, a andorinha são pessoas, né, ou representam pessoas que normalmente a marca dela é a instabilidade. Instabilidade. Pessoas que começam muitas coisas, terminam poucas. Porque essa é a andorinha. A andorinha, ela viaja centenas, milhares de quilômetros, chega numa região, faz ninhos, cuida dos seus filhotes, abandona os ninhos, vai para outro lugar. Chega no outro lugar, faz um ninho, tem outros filhotes, sai, deixa aquele lugar e vai para outro lugar. E assim é a vida da andorinha. Cada dia ela está em um lugar. Agora é aqui. Passa um pouco, você olha aquele ninho, nunca mais o passarinho veio. É uma andorinha, foi para outro lugar, abandonou. Ela esteve por um momento, mas não está mais. Ela nunca se enraiza, ela nunca permanece. Então a marca da andorinha é a instabilidade. O problema da andorinha não é que ela não constrói nada, ela constrói os seus ninhos, mas ela não permanece. Aponta para aqueles irmãos que muitas vezes até já fizeram muita coisa no passado, já participaram de edificação, já participaram de construções, já participaram de moveres de Deus, às vezes hoje não se envolvem em mais nada. Ou, né, outros que às vezes, que é um outro tipo de problema, né, elas estão envolvidas em algo até que um problema acontece e ela foge. Normalmente ela foge dos processos. A fuga do processo também é uma marca da andorinha. Por que você saiu daí? Pois é, pastor, nós começamos lá tudo, mas aí aconteceu algumas coisas. E eu não estou aqui para acusar ninguém, mas a marca da andorinha é isso. Acontece alguma coisa, a troca de célula. Acontece alguma coisa, a troca de rede. Acontece alguma coisa, a muda de igreja. Só que o problema é que Deus não pula a sua cartilha. E aquilo que você não passou nessa igreja, você vai passar naquela. E aí, se você não for aprovado, se você não encarar e realmente suportar o processo, encarar o que Deus quer fazer na sua vida, o que vai acontecer? Você vai sair daquela igreja também. Isso é o estilo de vida da andorinha. Ela faz coisas, não quer dizer que ela não faz, ela se envolve. A andorinha fez os ninhos, só que ela não enraiza, ela não permanece. Então, se há na sua vida, querido irmão, querida irmã, rastros mal resolvidos, foi assim que você chegou em 2026, histórias mal acabadas, mal terminadas, hoje é o dia de você dizer basta. Não importa se você saiu da igreja A, depois passou para a igreja B, chegou na igreja C e agora está na videira. Seu passado é um passado do tipo da andorinha.
Mas agora é hora de você falar: chega, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira, eu não vou sair, aqui eu vou criar raiz, eu não vou sair, talvez pelos mesmos motivos que eu saí de outros lugares. Eu não permita. Por que eu estou falando isso para você? Porque essa mentalidade, esse estilo de vida vai impedir o seu avanço no reino de Deus. É isso que vai impedir. Porque Deus quer que você permaneça, Deus quer que você crie raízes. Mas como você não permanece, sempre na hora de vir a bênção, de vir a multiplicação, de vir, né, a colheita daquilo que você está plantando, você muda. Então há um tempo de plantar e há um tempo de colher, diz Eclesiastes, sim ou não? O problema é que muitos irmãos plantam, mas na hora da colheita eles saem. E é por isso que eles não veem as coisas acontecerem, não veem a colheita. Por quê? Não deu tempo. Você está... Não estou falando de gente que não se envolve, não, são pessoas que se envolvem, só que na hora talvez da colheita não teve paciência, não teve perseverança, não teve atitude de permanecer. Então não permita que você mesmo se torne o motivo da sua vida não avançar. Não permita que você seja a causa das coisas não acontecerem na sua vida. Porque acredite, poucas pessoas ou poucos fatores têm condições de impedir você de crescer. O diabo não tem poder de impedir você de crescer. Sabia disso? Pouquíssimos fatores impedem você de crescer. O principal fator, qual você acha que é? Pega o seu dedo assim, faz assim. Agora, o que as pessoas gostam? Por que você não cresceu? Meu pastor não acreditou em mim, não me cumprimentou, não me deu parabéns no meu aniversário. Sabe, pastor, não dá para ficar nessa igreja. Aí ele não cresce, mas a culpa dele. Então quando você lembrar do dedinho indicador, aí você lembra: eu acho que o principal fator eu posso não estar crescendo sou eu. Você pode ser, só que eu estou aqui para te falar: não permita que você seja, né, o motivo pelo qual você não cresceu. Não houve crescimento, não houve multiplicação, não houve avanço. Entra ano e sai ano, e minha vida é do mesmo jeito. Por quê? Ao invés de você ficar procurando motivos, o motivo deve estar em mim. O motivo deve estar em mim. E eu vou te falar, normalmente é uma mentalidade andorinha, de instabilidade, de não criar raiz, de não perseverar, de não permanecer. A Bíblia fala que Deus é o Deus, lá em Daniel, o Deus das estações. A música que os adolescentes estão gostando de cantar, né? Estações, as estações mudaram, mas você não mudou. Como é que é? Continua sendo o mesmo. Deus é o mesmo, mas Deus criou estações. Aleluia, porque Deus cria estações, amém, irmãos? Porque não existe só inverno, não existe só verão. Quer você goste do inverno, quer você não goste do inverno, aleluia, porque no inverno você passa frio, coloca um casaco, mas você pode saber, daqui uns meses vai acabar, e o verão vai chegar, e eu posso ir para a praia, aleluia. Quem criou isso? Foi Deus. Só que as estações aqui é só um símbolo daquilo que acontece nas nossas vidas. Na sua vida também tem invernos e verões. Na sua vida também tem tempo de plantar e tempo de colher. Na sua vida também tem tempos, às vezes, de aridez e tempo de muitos frutos. Acontece. É importante você saber, foi Deus que estabeleceu. Deus criou tempos e criou estações. Mas quem quer viver multiplicação precisa aprender o princípio da perseverança. Precisa aprender o princípio da palavra, o significado da palavra permanecer. A multiplicação vai vir de forma abundante sobre nós. Mas nós precisamos permanecer. Só que qual é o lugar que nós vamos permanecer? Em que lugar nós precisamos permanecer? Aí eu vou para o terceiro símbolo. Mas antes do terceiro símbolo, é importante você
existe um outro tipo de quadro ou de retrato que acontece na vida desse estilo de vida de andorinha, que é nunca concluir, como eu disse, né, ciclos. Então, se você não conclui ciclos, você não avança para novos níveis. Deu para entender? Diga assim: quem não conclui ciclos não avança para novos níveis. Então aqui é muito importante você saber que movimentação por movimentação não significa progresso. Entende? Por que eu estou falando isso? Porque, por um lado, tem um estilo de vida de pardal, muito mudado, mas tem outros que parece que eles sempre estão envolvidos, parece que eles sempre estão em movimento, mas nada de progresso se vê na vida deles. Muita movimentação não é sinônimo de crescimento. Tem pessoas que dão volta no deserto. Lembra do símbolo de Êxodo? Quantos conhecem a alegoria de Êxodo? Onde que as pessoas estavam? Onde que o povo de Deus estava quando Deus chamou eles para ir para a terra prometida, para a terra de Canaã? Onde eles estavam? Você conhece a palavra. Eles estavam no Egito. Egito é um símbolo do mundo. O Egito é um símbolo da opressão. Eles estavam debaixo da opressão de Faraó, estavam vivendo o mundo. E Deus falou para eles: seu lugar é Canaã. Para chegar em Canaã tem que passar pelo deserto, sim ou não? Sim. Para chegar em Canaã, então lá é o Egito, aqui é Canaã. Precisa passar pelo deserto. Eles precisariam passar pelo deserto. Você também vai passar pelo deserto. Só que eles saíram do Egito e foram direto para Canaã? Não. Sabe o que aconteceu? Nessa região, ali em Israel, existe uma montanha, que na verdade não é só uma montanha, é uma cordilheira chamada Sinai. Você coloca na geografia a cordilheira do Sinai, é onde Deus deu a lei para Moisés. Fica perto, no meio, naquela região. Eles saíram e não foram direto. Eles saíram, fizeram as suas paradas, mas chegou uma hora, e por causa da incredulidade, a gente sabe qual que é o motivo, eles começaram a andar assim. Eles não pararam de andar. Eles não pararam de andar. Eles ficaram 38 anos dando volta na montanha, dando volta no deserto. 38 anos. Existe uma grande diferença entre uma porta giratória e uma espiral. Às vezes quando você olha, a pessoa está em movimento, ela está andando, ela está fazendo, ela lidera, ela está envolvida, ela é uma pessoa que está fazendo algo, não é acomodado, não é parado, ele está sempre fazendo. Só que porta giratória é o seguinte: você entra, se você ficar nela, você não sai do lugar, você está em movimento, mas você fica na porta. Agora o aspiral, quem olha para alguém que está andando num aspiral, pode até parecer que ele está andando no mesmo lugar, só que na verdade ele não está no mesmo lugar. Ele passa por coisas parecidas que ele já passou, mas ele está crescendo. Deus quer que você cresça. Porta giratória não, aspiral sim, porque a nossa vida é uma aspiral. Você vai perceber que você vai passar por coisas e você vai falar: puxa, parece que eu já passei por isso, mas você vai passar em outro nível, e depois em outro nível, em outro nível, em outro nível. Vai crescer, parece. Eu tive uma situação no meu casamento assim, parece que eu estou tendo uma situação de novo, parece que voltou isso. 7 anos atrás eu passei, estou passando de novo. Estou passando diferente. Agora são desafios financeiros. Antes a dificuldade era ter 10 mil, hoje é 1 milhão. Eu tenho necessidade de pedir para Deus, de clamar, de fé, mas é outro nível. Vocês estão me entendendo? Essa é a vontade de Deus. Então o estilo de vida andorinha também é caracterizado por isso, por pessoas que estão em movimento, mas não crescem, mas não avançam. Pastor, o que eu faço num momento como esse? Você precisa firmar, perseverar, permanecer. Eu vou avançar. Eu não aceito ficar dando volta e não ver as coisas acontecendo na minha vida. Vai ter que ter crescimento, vai ter que ter multiplicação. Eu não vou poder olhar para os anos que passou e falar: puxa, estou do mesmo jeito. Essa não é a vontade de Deus para você. Quantos pode dizer amém?
avançando. Esses são dois tipos de mentalidade, dois estilos de vida. Mas existe um terceiro estilo de vida. É o estilo de vida nos altares do Senhor. O mesmo verso 3 diz: o pardal encontrou a casa e a andorinha fez o ninho. Mas eu encontrei os teus altares, Senhor meu. Aqui eu quero falar qual que é o lugar que você precisa permanecer. Qual é o lugar que você precisa aprender a criar raiz? Esse lugar, irmãos, é na presença de Deus, é na casa de Deus, é junto com o Senhor. Aqui nós chegamos no ponto da maior revelação do Salmo. O salmista diz: e eu, os teus altares. Ele, em outras palavras, eu não quero viver como um pardal, porque o pardal, ele tem o seu estilo de vida. Eu também não quero viver como a andorinha. Ela até faz coisas, mas eu não sou uma andorinha. Eu quero viver permanecendo nos átrios do Senhor. Quero permanecer nos tabernáculos do Senhor. Quero permanecer na presença do Senhor. Eu encontrei os teus altares. E você pode reparar, ele não fala altar, ele fala altares. Por quê? Porque isso também aponta para o estilo de vida. Não é uma experiência que você tem com Deus um dia. Foi meu encontro com Deus, aleluia. O encontro com Deus talvez é uma experiência de um altar na sua vida, mas não é um altar. Não viva apenas de uma experiência. Tem pessoas que elas são tão pobres de testemunhos com Deus, que sempre contam os mesmos. Faz 20 anos que aconteceu aquela revelação, ela sempre fala daquela revelação. Não tem problema você falar. O negócio é, tá bom, mas de 20 anos para cá, o que aconteceu? Não tem problema você mencionar, como eu mencionei aqui, uma experiência minha lá do passado. Mas eu quero dizer para você que de lá para cá, eu tive muitas revelações do Senhor. Eu tive muitos momentos de altares. Eu tive muitos momentos de experiência com Deus. Esse é o normal. Esse é o que deve fazer parte da vida do cristão. Então, em primeiro lugar, já que a Bíblia fala altares, o que são os altares? Em primeiro lugar, altar é um lugar de sacrifício. Em primeiro lugar, altar aponta para o sacrifício. A primeira menção de altar na Bíblia é lá em Gênesis capítulo 8. A primeira vez que a palavra altar aparece é em Gênesis capítulo 8, quando Noé saiu da arca. Quando Noé sai da arca, isso é um símbolo de um recomeço. Opa, alguns aqui talvez já estejam entendendo. O que é um recomeço? Uma vida de ressurreição. Eu era de um jeito, agora eu sou de outro. O mundo era de um jeito antes do dilúvio, agora é outro. O que aconteceu nesse meio tempo? Eu entrei na arca, veio o dilúvio. A arca é Cristo. Quando Noé sai da arca, a primeira coisa que Noé faz, a Bíblia fala: levanta um altar. Levanta um altar ao Senhor. Aqui já dá para ver a questão da importância, da primazia. Gênesis 8, verso 20: levantou Noé um altar ao Senhor, tomando os animais limpos e as aves limpas, ofereceu holocaustos ao altar. Então, altar é lugar de sacrifício. Se você pegar outro exemplo de altar, quando Deus determinou a construção do tabernáculo lá para Moisés, Deus falou como que o tabernáculo tinha que ser, cada parte, os utensílios, os móveis, os tecidos, tudo como deveria ser construído. Então foi Deus que falou, não foi criatividade de Moisés, nem de nenhuma arquiteta, viu, arquitetas? Aí é o que alguns gostam de chamar Deus de o Deus arquiteto do universo. Quem fala assim não entende muito quem que é o Senhor, mas que Ele é o arquiteto, Ele é. Ele é o arquiteto, Ele arquitetou o tabernáculo. E na arquitetura de Deus, quando entrava na porta do tabernáculo, qual era a primeira coisa que tinha? Um altar de holocaustos. O altar é primeiro. Altar é o lugar do sacrifício. Mas quando nós pensamos lugar de sacrifício, a primeira coisa que nós precisamos saber: o sacrifício perfeito, Jesus Cristo. Ele foi colocado no altar. Não existe nada que você venha fazer na obra de Deus que seja maior do que Jesus fez por você.
alguém que aprendeu a viver nos altares do Senhor, a primeira coisa que ele sabe é quem foi oferecido no altar primeiro. A primeira coisa que você tem que saber para se envolver na obra de Deus é que você nunca vai fazer mais do que Deus fez por você. Isso é importante para você não ficar com aquele pensamento assim, ó, essa igreja exige demais, pastor cobra demais, sabe, pastor fulano, estou dando a minha vida. Você está dando a sua vida? Você tem que saber que Jesus deu a sua vida por você. Não tem nenhum tipo de sacrifício que você venha fazer que seja maior do que o sacrifício que Ele fez por você. Então, em primeiro lugar, altar é o lugar do sacrifício, mas o lugar do sacrifício aponta para a obra consumada da cruz. No Calvário, Jesus foi colocado como sacrifício perfeito. Mas, no que diz respeito a nós, no que tange a nós, o altar das nossas vidas nos fala não de sacrifício somente, mas de uma vida consagrada, de uma vida entregue. Pessoas que decidiram ser completamente do Senhor, se entregaram ao Senhor, escolheram viver mergulhados na presença de Deus, morando na casa de Deus. Essa é a vida de alguém que tem um altar. Vocês estão me entendendo? Então o altar, em primeiro lugar, aponta para o Senhor Jesus, e para um outro significado secundário, a nossa consagração, a nossa entrega. Irmãos, nós não vamos realmente ser uma igreja que vai iluminar toda essa cidade se nós não tivermos centenas, até milhares de irmãos que são entregues ao Senhor. Sabia disso? Porque não é a obra de um homem, são muitas pessoas. São muitas pessoas. Aonde você for, aonde você entrar, você é uma luz do Senhor. É assim que Deus faz. Só que Ele faz isso com homens e mulheres que se entregaram. Então a consagração não é apenas a consagração para dedicação exclusiva, para o ministério pastoral. Essa noite nós vamos prestigiar, vamos participar da ordenação pastoral do Gustavo. É um momento de consagração, sim ou não? Consagração para uma vida dedicada inteiramente ao ministério e à obra de Deus. Você divide o seu tempo. Você divide o seu tempo com o seu ofício, com o seu trabalho. É normal, mas isso não significa que o seu coração não tem que ser entregue 100%. Então a consagração não é apenas para pastor. A consagração é para todos os filhos de Deus. São os consagrados e entregues ao Senhor que vão participar, não vão apenas ver a multiplicação, serão agentes da multiplicação. Você que está aqui, você não vai ser uma pessoa que apenas vai ver a videira se levantar nessa cidade, você vai participar disso, você vai ser um agente disso, para salgar essa cidade, para trazer a luz de Jesus, a salvação, da esperança para essa cidade, para ver a multiplicação acontecer. Então, pessoas do estilo de vida do Pardal são acomodadas, vivem com o mínimo necessário, se conformam com qualquer situação. Pessoas do estilo de vida Andorinha vivem sempre começando, não começa muita coisa, mas finaliza poucas. Então sempre começando, começa um negócio, começa outro, mas que dia que você vai ver o fruto disso? É o estilo de vida da Andorinha. Mas por terceiro lugar tem as pessoas do estilo de vida consagrado, são as pessoas do altar. As pessoas do altar amam a presença de Deus. As pessoas do altar amam a sabedoria de Deus, a revelação de Deus. O altar também é um lugar, como eu disse, de consagração, de entrega. Romanos capítulo 12, verso 1, Paulo diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Quando nós estamos reunidos para cultuar o Senhor, isso eu ia falar, esse é o nosso sacrifício. Levantamos as nossas mãos, cantamos ao Senhor, oramos ao Senhor, entregamos nossa mente, nosso coração, nosso corpo, de forma consciente, de forma racional, fazemos isso para o Senhor. Então isso é entrega, isso é uma vida de altar, uma vida de consagração. A multiplicação vai começar com a decisão
de entregar ao Senhor e confiar no Senhor. Eu posso dizer para os irmãos também que altar é um lugar de aliança. É no altar que acontece aliança. O maior exemplo da Bíblia é Abraão. Abraão, que é o nosso pai da fé, foi aquele para o qual, diz Hebreus, o Senhor pré-anunciou o Evangelho. Eu não sei exatamente como que o Senhor falou isso para Abraão, mas eu tenho minha suspeita. Eu imagino que foi quando Abraão ofereceu seu filho. Quando Abraão ofereceu Isaac, eu imagino que ali Deus apareceu. A Bíblia não dá esses detalhes, mas Hebreus fala que o Senhor pré-anunciou o Evangelho da graça a Abraão. Eu imagino que foi assim. Ele levou, traz o seu filho, seu único filho a quem você ama. Ele vai, sobe o Monte Moriá, coloca Isaac, amarra, pega um cutelo. O Senhor fala o quê? Não toque no menino. Quando ele ouve a voz do Senhor, ele olha para trás. O que tem atrás? Um cordeiro. Eu imagino que ali foi o momento que Deus falou para Abraão: Abraão, você não negou o seu filho. Quero dizer para você que vai chegar um dia onde eu vou enviar o meu filho, para que todo aquele que crê nele seja salvo. Ele vai ser o oferecido. Você não precisou oferecer o seu, mas eu vou oferecer o meu. Meu filho vai morrer em favor de todos os homens, em favor de toda a humanidade, e vai precisar ser sacrificado. O Evangelho foi pregado. Esse homem, Abraão, sabe o que ele tinha na sua vida? Uma vida de altares. Aonde ele passava, ele levantava um altar ao Senhor. Ele era o homem da aliança. Foi com ele que Deus fez a aliança, que é a nossa aliança. A nova aliança é a continuidade não da velha aliança da lei de Moisés. A nova aliança em Cristo Jesus é uma continuidade da aliança de Deus com Abraão. Então esse homem que figura a graça no Velho Testamento tinha uma vida de altar. Em Gênesis capítulo 12, verso 7, você vai ver: apareceu o Senhor a Abraão e disse: darei a tua descendência esta terra. Ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Teve uma experiência com Deus, edificou um altar. Passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor, invocou o nome do Senhor. Chegou em Betel, ofereceu um altar. E se você vai, eu só li um versículo, 2. Se você for ler a história de Abraão, você vai ver cada experiência com Deus, um altar era levantado. Por quê? Porque essa deve ser a nossa vida. Em cada momento, em cada experiência que nós tivermos, em cada situação onde Deus se revelar a nós, nós levantamos altares para dizer: Senhor, a minha vida é tua, é aqui que eu quero viver, é mergulhar na tua presença que eu vou estar. Porque é diante do altar que as verdadeiras transformações acontecem. Você é mudado diante da presença de Deus. Você é transformada diante do altar. Enquanto o pardal só quer a casinha dele, enquanto a andorinha, ela muda de lugar para não mudar de vida, aquele que encontrou o altar do Senhor é transformado por ele de glória em glória, de glória em glória. A multiplicação, irmãos, da principal riqueza que nós podemos ter, ocorre quando nós amamos e nós decidimos permanecer na presença do Senhor. Multiplicação acontece no altar de Deus. Nós vamos experimentar grandes multiplicações, mas nós precisamos ser um povo da palavra. Nós precisamos ser um povo que ama a presença de Deus, que ama os cultos, que ama as reuniões. Senão as outras coisas vão se passar. Que adianta você ganhar um monte de dinheiro? Experimentei multiplicação, agora eu sou um empresário nesse setor, nesse ramo maior de Caxias do Sul, mas você não valoriza nada da igreja, você não valoriza uma leitura da Bíblia, você não valoriza um tempo de oração, você não valoriza uma célula, você não valoriza um culto. Essa riqueza sua vai passar. E a maior riqueza, você não experimentou multiplicação. O Senhor vai nos dar a multiplicação da palavra, vai nos dar a multiplicação da revelação, vai nos dar a multiplicação do amor. As nossas células vão ser influenciadas por isso. É isso que está no meu coração. Você vai experimentar, você vai ver, pastor,
Não sei, a minha célula está diferente. Os irmãos estavam mais apáticos, parece que agora eles estão mais incendiados. Aquele que nunca, eles nem quiseram ser líder de treinamento. Hoje eu tenho 3 líderes de treinamento. O que está acontecendo? Está multiplicando o desejo de estar com o Senhor, de estar na casa de Deus, de servir, de ter comunhão com a palavra. É isso que está multiplicando, e essa é a maior riqueza. Para encerrar, para provar para você que esse é o assunto do Salmo 84, o salmista que começa dizendo no verso 1, põe lá, e começa dizendo quão amáveis são os teus tabernáculos. Os tabernáculos são habitações. Ele já começa dizendo quão amáveis é a tua casa, Senhor. Avança. Eu coloquei uns versos ali, põe os versos. Ele, além dos versículos que a gente já leu, bem-aventurados os que habitam em tua casa. Ei, a Bíblia chama você de feliz. Bem-aventurado você que habita na casa do Senhor. Naquela época, a casa do Senhor era um lugar. Hoje não é um lugar, não é morar no prédio da igreja, mas é morar tendo a igreja como sua casa, porque a igreja é a casa de Deus. Bem-aventurados que amam a tua casa. Avança. Verso 10: pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus do que permanecer nas tendas da perversidade. Um dia nos teus átrios vale mais do que 1000. Um dia nos teus átrios. Não despreze uma imersão, não despreze um culto, não despreze um momento devocional, não despreze um encontro com Deus. Ah, pastor, mais um, só faltei um culto, mas eu fui nos outros. Não despreza. Seja alguém que ama. Fala, pastor, mas eu vou te ser sincero, eu não tenho muito esse amor assim. Eu acabo indo porque tem que ir. Ah, pastor, eu era católico, aí eu ia na missa todo domingo. Agora eu sou evangélico, eu vou no culto da videira todo domingo. Isso é religião, filho. Não tem nada no seu coração falando assim: eu preciso dessa reunião. Olha para uma cadeira vazia que está perto de você. Tem um encargo no meu coração. Falei isso para minha esposa. Isso não me roubou a alegria, mas nós somos, vou ser exato, 940 jovens e adultos na igreja, fora as crianças. Só a nossa igreja, melhor dizendo, a nossa igreja precisaria de quase 2 teatros desses para ser cheio. Só que nós não enchemos um. Ah, pastor, é porque a gente está bem apertado financeiramente. Não é não. Talvez você não sabe, mas as pessoas que falaram para nós que não tinham dinheiro, nós demos a entrada. Ninguém que queria estar aqui e não tinha dinheiro, não está. Nós demos a entrada de quem quis estar aqui. E ainda assim, tem cadeira vazia. Sabe por quê? Eles ainda não amam a casa de Deus. Eles ainda não têm. Eu não falo isso para julgar. É mais uma programação. Tem outra coisa ali para fazer. Eles ainda não têm esse prazer em estar aqui. Eu tenho muito prazer em estar com a igreja. Eu acredito que você também tem. Como nós não somos o povo do julgamento, nós somos o povo da oração. Nós vamos falar: Senhor, multiplica o desejo de estar na reunião da igreja. Vai chegar um momento que nós vamos fazer vai ter que fechar as portas, não tem como. Nós temos tanta fome por Deus, o lugar não suporta. Alguns vão ter que ficar de fora porque não tem espaço. Nós temos tanta gente que ama Deus, que ama a igreja, que ama a palavra, não aceitam de forma alguma ficar fora, e não vai caber. Esse é o retrato de uma igreja de vencedores. Esse é o encargo do meu coração para esse ano. Quero dizer para você, é isso que o Senhor falou no meu coração. É por isso que eu vou orar. Eu já tenho orado por você. Eu vou orar esse ano. Você não vai terminar esse ano do jeito que começou. Algo poderoso vai acontecer dentro do seu coração. Você vai falar: eu estou gostando mais da igreja do que eu gostava antes. Parece que, não sei, até as coisas do meu trabalho parece que ficaram meio em segundo plano. Pastor, se deixar, eu vou nas orações todo dia. Se deixar, é isso.
membro. Eu não era pastor. Hoje eu sou pastor e eu oro todos os dias no prédio da igreja. Mas eu participava quando eu era membro. Eu saía de lá e trabalhava das 8 às 18, saía de lá e ia para a faculdade, voltava para casa às 23. Às vezes eu penso, ai que eu moro longe, ai que está frio, ai que eu estou gripado. Puxa, está faltando amor. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor. Um dia na tua presença vale mais do que 1000. Eu prefiro estar na porta, mesmo que seja na porta da casa do Senhor, do que passar a vida nas tendas da perversidade. Tem gente gastando a vida que não vale a pena. Gasta a vida nos prazeres transitórios do pecado, como diz Paulo. Gasta a vida para ganhar mais dinheiro. Mas ele precisa saber que vai chegar um dia, ele vai ouvir: louco, hoje vão te pedir a tua alma. O que você tem construído, para quem vai ser? Está construindo. Ele está gastando tempo com aquilo que tem mais valor. Mas ainda assim eu louvo a Deus, porque nós temos nessa cidade um povo que ama a casa de Deus. Eu louvo a Deus. Nós temos muitos irmãos, eu acho que são mais espirituais que eu, que amam mais a palavra do que eu. Se deixar, eles não saíram para a igreja. Eu louvo a Deus por irmãos, homens e mulheres que são apaixonados pela presença de Deus, pela igreja, pelas coisas do reino de Deus, pela palavra. Só na minha única oração é: Senhor, multiplica essas pessoas. Pode ser que hoje seja um número, mas tem espaço para crescer, tem espaço para ter mais. Pode ter mais. Alguém acredita que pode ter mais gente assim entre nós? Vamos orar por isso? Fique em pé.